6, versículo de número 20, depois o versículo 27, e depois o capítulo 7, versículo 1 em diante. Eu quero dar uma continuidade aqui na palavra que eu preguei semana passada, não é? Eu quero falar sobre vitórias e derrotas. Por que eu tenho vitória hoje, amanhã eu tenho derrotas? Não é? Deus vai nos ensinar a respeito disso aqui nessa noite. Todos acharam aí, em nome de Jesus? Se você quiser ficar de pé, né, faça esse esforço. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, você precisa ter uma, né? Eu falei aqui nos cultos que eu já preguei mais cedo. Falei que esse aqui é uma muleta, né? Não podemos pegar nessa muleta esse texto aqui atrás, né? É uma muleta e serve para você dar uma olhada durante a palavra, que talvez não dá tempo de você ler. Mas não pode ter isso aqui como uma Bíblia. Lá na igreja passa no telão, então não precisa da Bíblia. Você precisa da Bíblia, não é? Embora pode até ser no celular aí, no tablet, né? Mas você precisa da Bíblia. Vamos ler lá então? Josué capítulo 6, versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e o sacerdote tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo os unidos da trombeta, levantando grande grito, ruíram-se as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada um a qual em frente de si, e tomaram. Vai para o versículo 27, vamos lá. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7, versículo 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, o filho de Carmi, o filho de Zebedi, o filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avim, ou a Bet-Ave, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e fere Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram de lá do povo 3 mil homens, aos quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai os feriram, uns 36, e aos outros os outros perseguiram, desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Senhor, em nome de Jesus, te louvo pela tua palavra, peço a tua direção e que teu Espírito Santo fale conosco, que teu Espírito Santo nos abençoe nesta noite, nos edifica, nos exorta, nos consola, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar agora em nome de Jesus. Querido, eu vou dar uma passada no texto aqui rapidamente, só para você entender. Eu não vou ficar explicando muito o texto, porque no decorrer da mensagem a gente vai falar muito sobre o texto, sobre os textos, né? Mas aqui nós vimos no primeiro texto em que nós lemos, né, no capítulo 6, no versículo 20, depois versículo 27, nós vemos o povo de Israel, o povo de Deus, obtendo ali uma grande vitória, uma vitória estrondosa, uma vitória exuberante, uma vitória sobrenatural. Muralhas caindo por terra, muralha de 3 metros de largura por 7 de altura, não é? O povo entrando na cidade, destruindo toda a cidade e cumprindo-se a palavra de Deus, né? E no segundo texto que nós lemos, nós vimos eles saindo aqui de uma grande vitória e tendo aqui uma grande derrota. Uma vitória sobrenatural aqui, uma derrota esmagadora aqui, não é? Poucos dias após aquela enorme vitória sobre uma cidade muito protegida, que era Jericó, Israel é derrotado por uma pequena cidade chamada Ai, uma cidadezinha que não era nada, aparentemente não era nada, não é? Interessante que era o mesmo povo, era o mesmo Deus, era o mesmo comandante, né? Agora a pergunta que eu faço é: o que se deu entre aquela grande vitória e aquela grande derrota? Por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu ali?
Nós vamos aprender sobre isso. Por que às vezes eu tenho grandes vitórias aqui, uma grande derrota ali? Por que a minha vida é cheia de altos e baixos? Por que uma semana eu estou bem, um mês eu estou bem, no outro mês eu estou muito mal? Um dia eu estou alegre, feliz, com saúde, o outro dia já estou enfermo. Um dia eu estou bem no casamento, outro dia já estou derrotado, na vida financeira, e aí, etc, 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 e vai. Por quê? Primeira coisa que nós devemos entender aqui, aquele povo não manteram-se na dependência e nem na orientação de Deus. Eles saíram da dependência de Deus. Em Josué capítulo 5, versículo 14, a parte B do versículo, depois o versículo 5, 15, ou melhor dizendo, a Bíblia diz assim: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: o que diz o meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim o fez. Irmãos, antes da batalha de Jericó, onde eles tiveram a grande vitória, nós vimos aqui Josué se humilhando diante de Deus. Nós vimos aqui Josué se colocando na total dependência de Deus. Ele abre o seu coração e ele diz: diga, Senhor, a seu servo, o que eu faço? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para derrotar esse povo? Como é que eu vou fazer para passar essas muralhas? Como é que eu vou fazer para derrotar, para derrotar esse inimigo? E a Bíblia diz que Deus então deu as instruções para ele, e ele então obteve aquela grande vitória, porque ele estava na dependência de Deus e dentro das orientações da palavra de Deus. Mas na vitória, na batalha antes de Ai, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 3, olha o que ele diz ali: e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e fere Ai, não fadiga ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Antes da batalha de Ai, Josué estava seguindo o conselho de homens, não estava mais seguindo o conselho de Deus, não estava mais seguindo as orientações de Deus. A Bíblia diz aqui que aqueles homens vieram e disseram: olha, não precisa subir todo o povo, sobe lá uns 3 mil homens. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós deixamos as orientações de Deus para seguir as orientações de homens. Ah, pastor, mas eu não escuto homem algum. Esse homem pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Às vezes nós andamos pelos nossos próprios entendimentos, pelas nossas próprias orientações. Não é? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que nós não devemos estribar no nosso próprio entendimento, que nós devemos deixar o nosso coração, entregar o nosso coração ao Senhor. Muitas das vezes nós vivemos vitórias e derrotas, não é? Porque nós às vezes fugimos das orientações de Deus. Nós colocamos o nosso coração, nós seguimos o nosso coração, nós agimos segundo aqui nosso pensamento. Aí eu acho que é assim, aí eu penso que se eu fizer dessa forma vai dar certo. Eu penso que se eu fizer assim, não é bem assim do jeito que a gente aprende na igreja, não é bem assim do jeito que a palavra de Deus diz. Irmãos, é um grande erro. Muitas das vezes você segue o seu coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o teu coração do Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos ser vitoriosos, ser abençoados constantemente, porque nós às vezes confiamos demais em nós. E muitas das vezes confiamos até mesmo no nosso coração. No versículo 6 ele diz assim: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Por isso, irmãos, às vezes nós obtemos tantas derrotas nas nossas vidas. Nós obtemos vitória, sim. Nós obtemos algumas vitórias, mas nós temos também sucessivas derrotas. Eu não posso, irmãos, confiar em mim. Às vezes um pouquinho mais abaixo, eu nem separei esse texto para colocar ali no telão, né? A Bíblia diz que enganou seu coração mais do que qualquer outra coisa. E às vezes nós pensamos assim: eu não estou sentindo no meu coração. Pastor, eu não senti vontade, eu não senti no meu coração de fazer isso. É um grande erro você seguir o seu coração.
A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz, né, nos evangelhos, em Mateus e Marcos, a Bíblia diz, não é que é do coração, que tudo que nós temos que guardar, guarda o nosso coração, porque é dele que suscita a vida. É do coração que sai todos os males. É do coração que brota todos os males. E às vezes nós confiamos no nosso coração. Nós confiamos na orientação nossa, na orientação humana, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, e esquecemos as orientações de Deus. Sabe, ele não está falando aqui, eu não estou falando aqui, querido, de confiança tipo fidelidade. Eu confio no Fernando porque ele é honesto. Não, ele está falando aqui, Deus está falando, na verdade, Deus está falando daquela coisa, né, que significa que jamais eu devo, né, nós devemos colocar no ser humano a confiança, aquilo que é somente devido a Deus, somente a Deus, sabe? Às vezes nós colocamos algo que pertence, nós confiarmos somente em Deus, nós colocamos na mão dos homens, nós colocamos no dinheiro, não é? Nós colocamos em muitas outras coisas. Isso, querido, é um aviso de Deus para mim e para você. Porque às vezes semana passada eu preguei uma palavra e eu falei, né? Porque a gente pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço, o que eu fiz para merecer isso? Às vezes, irmãos, é porque nós estamos focados simplesmente no nosso pensamento, nas nossas próprias orientações. Na verdade, né, Deus diz que é amaldiçoado aquele que se afasta de Deus. Porque a Bíblia diz que ele colocou, a Bíblia fala aqui que coloca a sua confiança no braço, né, na carne, e se afasta do Senhor. Quando eu me afasto de Deus, irmãos, eu estou, correndo um grande risco de sofrer grandes derrotas. No versículo 7 de Jeremias, né, capítulo 17, a Bíblia diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, né, e que estende as suas raízes aos ribeiros, e não recaia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Então, irmão, vale a pena você confiar em Deus. Ele faz as duas comparações aqui, né? Ele fala que o homem é maldito, aquele que confia no homem. Ele será como o deserto, ele será como o deserto solitário. Ele será, ele será como algo seco, que não vai produzir nada. Mas o homem que coloca a sua confiança verdadeiramente em Deus, ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Pode vir sol, pode vir o calor, as folhas vão continuar verdes, ele não vai se perturbar, ele vai continuar dando seus frutos, ele vai continuar tendo vitória constantemente. Não adianta, não adianta o diabo, o inimigo, querer pará-lo, não vai ter como pará-lo. Mas às vezes nós esquecemos disso, né? Nós temos que buscar a orientação de Deus de como agir. Em Jeremias, ou melhor, Josué capítulo número 6, né, no versículo Josué capítulo 6, versículo 2 e 3, deixa eu ver se você colocou isso mesmo, né? Capítulo 2 e 3, olha o que nós vemos aqui. Nós vemos Josué antes da batalha de Jericó, né? Josué recebe a orientação, a estratégia de Deus. Não era apenas a aprovação para a batalha, mas sim as orientações, as estratégias. Era uma estratégia criativa. Qual era a estratégia? Rodear a cidade 13 vezes, não é? Em 7 dias. Era coisa fácil, era coisa simples, não é? E Josué então dá a ordem para o povo, e todo o povo vai rodear a cidade. Coisa simples, coisa fácil. E no momento certo gritaram, e no momento certo eles gritaram, e quando eles gritaram, as muralhas caíram. Agora, antes da batalha de Ai, ou antes da batalha de Ai, seja lá como você queira entender, eles simplesmente, os homens chegam e falam: não, manda alguns homens lá, manda uns 2 ou 3 mil homens lá, e fere aquele povo, mata aquele povo, acaba com aquele povo. Josué simplesmente fala assim: vai lá e guerreia. Não ora, não busca a orientação de Deus, não busca a orientação de como agir, sabe? Não buscou de Deus de como fazer, simplesmente diz para eles: vai lá e guerreia. Na vida espiritual, querido, muitas derrotas acontecem, porque nós vamos a batalhas baseado em uma fé cega, sob total falta de sabedoria espiritual.
Nós às vezes não temos essa sabedoria, nós não buscamos a direção de Deus, nós não oramos, nós não buscamos, simplesmente eu vou fazer, e sai, eu vou fazer com coisa que nós somos Deus. Em Tiago, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 4, eu estou aqui meio em dúvida do texto, mas se não for esse não tem problema, não é? A Bíblia fala, amanhã nós iremos para tal cidade, e lá nós vamos construir, e lá nós vamos prosperar, e Deus fala para ele, loucos, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Ao invés disso, dizer, se o Senhor quiser, e se nós vivermos, então, fazemos isso ou aquilo. Muitas das vezes, querido, nós saímos, e nós partimos para as aventuras, ou partimos para as conquistas, e partimos em busca de algo para nossas vidas, ao nosso jeito, à nossa maneira, sem buscar a direção de Deus. E isso é muito perigoso, não é? A vida espiritual, às vezes nós vamos assim. Às vezes, querido, nós não só deixamos de alcançar o nosso objetivo, mas muitas das vezes, querido, temos perdas significativas e até mesmo, querido, perdas definitivas. Quantos casamentos acabaram e não tiveram mais volta? Quantas pessoas perderam tudo e não tem mais como recuperar? Sabe por quê? Falta de orientação de Deus. Tem pessoas que perdem a vida. Porque não ouviram Deus. Deus está orientando, não é? Deus está dizendo, olha, não faz isso, não age dessa forma, sai dessa, olha, perdoa, porque se você não perdoa, eu também não te perdoo. Ama o teu próximo, ajuda o teu irmão, mas você fala, não, eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar, meu coração está doendo, me machucou demais, eu não consigo. Irmãos, nós temos que seguir as orientações de Deus. Às vezes a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns, e você fala, para que igreja? Não é? Para que igreja? Para que eu ajudar financeiramente a igreja? Tem muitos que ajudam. Não, para que eu vou ser um obreiro? Tem muitas pessoas que são. Não, para que eu vou ser um líder de célula? Não, tem muitas pessoas que são líder de célula. Para que eu vou na igreja todo dia? A igreja tem muita gente. Nós vamos na contramão da orientação de Deus, irmãos. E às vezes dá errado, sabe? Outra coisa que você precisa entender, não esconda nada de Deus. No capítulo 7, versículo 22 e 24, eu vou falar só, vai estar aí no telão, né? A Bíblia diz que Deus então orienta Josué, e Josué vai na casa do homem chamado Acã, que era o seu soldado, e ali acha a barra de ouro que ele tinha pegado na cidade de Jericó, que não poderia ter pegado, que ele acha lá prata, que ele acha lá uma capa babilônica, não é? E aquilo ali era mau aos olhos de Deus. No versículo 24 diz assim, então Josué e toda Israel com eles tomaram Acã, seus filhos de Zerá, a prata e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, e as suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo quanto tinha levaram ao vale de Acor. Sabe, querido, aquilo ali estava atrapalhando o povo de Deus, estava atrapalhando eles obterem vitória. Sabe, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus nos dê vitória, que Deus nos capacite, mas no íntimo nós escondemos aquilo que é proibido. Então você precisa chegar e colocar as claras, colocar diante de Deus, dizer, olha, eu sou sim, eu errei, eu adulterei sim, eu adulterei lá, né, virtualmente, lá no meu WhatsApp, no meu celular, no meu computador. Olha, eu fui negligente. Olha, eu fui injusto, eu fui infiel. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É preciso você colocar tudo diante de Deus. Debaixo de nossas tendas, assim como estava debaixo da tenda de Acã, aquelas coisas proibidas, a idolatria, tudo ali, não é? Às vezes debaixo de nossas tendas, onde ninguém está vendo, nós escondemos a capa, a prata e o ouro, aquilo que não pertence a um servo de Deus, não pertence a um homem ou a mulher de Deus, não é? Nós mantemos uma aparência fora da tenda, mas dentro da tenda, somos aquilo que somos, não é verdade? Dentro da tenda, fora da tenda, eu sou um homem de Deus. Acã se mostrava um homem de Deus fora da tenda. Fora da tenda ele era um guerreiro, fora da tenda era um pai exemplar, fora da tenda era um homem servo de Deus, mas dentro da tenda era um infiel a Deus, era um negligente, guardava aquilo que não pertencia a ele. Às vezes nós mantemos assim, não é?
Fora da tenda eu sou um bom marido. Fora da tenda eu sou um bom esposo. Não é assim? Mas dentro da tenda o pau quebra. Não é assim? Fora da tenda eu sou honesto, sou fiel. Não é assim? Mas dentro da tenda eu sou tudo aquilo que não deveria ser. Quantas pessoas têm vivido derrota, vitórias, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, por causa disso. Não é? Mantemos a aparência fora da tenda, mas dentro da tenda somos aquilo que somos. Entretanto, Deus, Ele traz à tona tudo, querido. Deus expõe as coisas. Nós precisamos, a Bíblia diz que não há nada em oculto que venha, nada em oculto que não venha a ser descoberto. Deus conhece o meu íntimo, Deus conhece tudo, Deus Ele é onipresente, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o meu agir, o meu falar, Deus sabe cada movimento que eu faço. A Bíblia diz que Deus conhece tudo de mim, então do que é que eu vou, como é que eu vou esconder? Israel perdeu a batalha, sabe, porque um dos seus guerreiros foi infiel, e nós precisamos entender isso, querido. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu vou dar uma palavra para a igreja. Não deveria, que o tempo está corrido aqui, não é? Mas eu vou dar uma palavra para a igreja aqui, que do outro culto eu dei. E eu vou dar nesse também. Às vezes, irmãos, nós não andamos em unidade. Existe um ditado popular, eu li isso em um livro, na verdade, que o único soldado que fere o seu próprio companheiro é o povo de Deus. É os crentes. Não é? Na batalha em Jericó, presta atenção aqui nesse detalhe. Na batalha de Jericó, todo o povo marchou. Olha lá, a Bíblia diz que todo o povo marchou. Não ficou ninguém, todos andaram ao redor do muro, todos gritaram, e a vitória foi grande, e foi do povo de Deus. Na derrota de Ai, uns ficou lá tranquilo, foi 3.000 homens. Foi 3.000 homens lá para batalhar, para lutar. E às vezes a igreja, ela sofre, né? A igreja precisa que todos batalhem. A igreja precisa da unidade. E o problema é que às vezes eu acho que não vai trazer problema particular para mim. Não, se eu não fizer, o problema é da igreja. Se eu não fizer, o problema é do pastor. Se eu não, sabe? Não é não. Acã não fez a coisa correta. Caiu sobre ele. O povo de Deus teve derrota. A igreja teve derrota. Teve. Mas ele foi pior. A derrota dele foi muito pior, porque ele perdeu a vida, perdeu a salvação, perdeu a família, perdeu o boi financeiro, perdeu tudo. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos lutar junto. Muitas igrejas, querido, muitos na igreja apenas assistem o que os outros estão fazendo, sabe? Me desculpa aqui o desabafo, não é? Mas é verdade, sabe? Às vezes nós fugimos da nossa autorresponsabilidade. Nós fugimos daquilo, nós encostamos para as pessoas aquilo que às vezes é dever meu de fazer. Muitas pessoas às vezes simplesmente assustam. A luta, querido, a luta de alguns irmãos se torna, sabe, às vezes uns lutam, os outros não, é isso que eu quero dizer. Alguns irmãos simplesmente se tornam comentaristas daquilo que os outros estão fazendo, não é? Não oram mais, não vão à igreja mais, não tem mais responsabilidade com seus cargos, não tem mais responsabilidade com aquilo que é obrigação dele fazer. A batalha não é para 3.000, como lá em Josué, como lá na história que nós estamos falando aqui. A batalha é de todo o povo. Todos têm responsabilidade com a obra de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós às vezes não sentimos bem assim. Não esquenta a cabeça não. Tem outros que fazem. Tem os 3.000 lá que vai fazer. Não esquenta a cabeça com aquilo que tem que fazer, não. Os 3.000 vai fazer. E aí vem derrota, vem fracasso. Não somente na igreja, mas também na vida particular, na vida individual. Sabe? Voltando para o texto. Você precisa se reanimar no Senhor. Você precisa se reanimar em Deus. Não é? E levantar e voltar para derrotar o inimigo que te humilhou antes. Olha o que diz a Bíblia em Josué 8, versículo 1. Josué 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, não é? Toma contigo toda a gente de guerra. Mais uma vez falando aqui, ó. Mais uma vez Deus puxando a orelha, né?
tome todo o povo de guerra. Não vai só metade, não. Não vai só um pouco de gente, não. Lá vai eu voltar lá no coisa de novo, né? Dispõe-se-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, as suas terras. E então Josué pôs fogo em Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até os dias de hoje. Nunca mais a cidade de Ai foi reconstruída. Nunca mais. Acabou. Até os dias de hoje não existe mais cidade de Ai. Sabe o que você precisa fazer? Reanimar no Senhor. Você teve uma derrota, teve um fracasso, então reanima no Senhor e volta para a luta, volte para a batalha, para você vencer e para você derrotar aquele inimigo que te humilhou, aquele inimigo que fez você perder a batalha. A derrota de Ai, querido, ela foi um fato para a vida, né, para toda a vida. Nunca mais foi reconstruído Ai. Jericó, eles chegaram a fazer uma nova Jericó, mas Jericó antiga também nunca mais foi reconstruída. Deus quer que você derrote o seu inimigo de uma vez por toda, que nunca mais ele se levante, não é? Deus, ele ordenou ao povo, ao mesmo povo derrotado, ao mesmo povo envergonhado, ao mesmo povo fracassado, não é? Que se dispusesse e retornasse naquele local para lutar novamente e para vencer. Tem pessoas às vezes, querido, que tem uma derrota, que tem um fracasso, né? Às vezes algo na vida profissional, ou na vida financeira, ou no casamento, sei lá, na vida conjugal, ou na vida espiritual, na vida ministerial. Não vou mexer com isso mais não, acabou, sabe? Não, Deus está te ordenando, Deus está te ensinando aqui nessa noite, que você deve se levantar, arrumar as coisas, colocar as coisas em ordem, expor tudo diante de Deus, aquilo que precisa ser colocado, arrepender, mudar de vida, e buscar de novo a sua vitória, e buscar de novo, né, a derrotar aquele inimigo que já te derrotou uma vez. Não é para sempre, é preciso que você venha entender isso. Não deixe, querido, que os traumas, sabe, desviem o seu caminho de uma vida de vitória. Quantas pessoas têm ficado traumatizadas? A batalha de Ai não foi o fim de Israel, mas o começo de uma grande caminhada de vitórias. Se você olhar dali por diante, irmãos, foi só vitória. Se você olhar dali por diante, irmãos, eles venceram todos os inimigos que se puseram diante deles. Porque aprenderam a lição. Deus quer que você destrua de vez, que reduza a cinza o inimigo que te derrotou uma vez. Não fuja, nem desanime, porque o Senhor disse, olha o que o Senhor disse para Josué, lá em Josué 8, versículo 1, olha o que Deus disse lá para ele, Josué 8, 1 diz lá, o Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fica assustado, não é? Leve com vocês toda a gente de guerra, prepara-se e marche contra a cidade de Ai, eis que eu entreguei em tuas mãos. Ali entregou tudo, o rei, o povo, a cidade e a terra, entregou tudo para eles. Tudo. Deus já tinha entregado. Então, querido, não temas, não te atemorize por conta dos problemas que estão vindo sobre a sua vida. Você precisa fazer o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Seguir as orientações do Senhor, saber como fazer, não é? Não ficar ali acomodado com tudo, não é? Tem gente que fica acomodado com tudo. Ande em unidade com os irmãos. Não esconda nada de Deus, e Deus vai fazer a grande obra na sua vida. Perdi aqui onde eu estou. Vamos lá. Anime-se no Senhor. A derrota de Ai, querido, foi o começo de uma grande batalha. Deus não quer que você fique ali prostrado. Após a batalha, edifica um altar ao Senhor. Foi o que Josué fez. Lá no versículo 30 do capítulo 8, a Bíblia diz, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Seja grato a Deus. As pessoas às vezes não são gratas a Deus, querido. As pessoas às vezes elas são muito ingratas. Muitas pessoas às vezes são como os 10 leprosos, que dos 10 receberam a vitória, mais um só voltou para agradecer. Quantas vezes nós somos ingratos a Deus, querido? A ingratidão e a falta de reconhecimento a Deus, ela nos leva
a perder a oportunidade de ser abençoado. Quantas pessoas, irmão, Deus tirou do lixo? Eu mesmo, Deus me arrancou lá do fundo do poço. Quantas pessoas Deus mudou a vida? Quantas pessoas Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem prosperado? E são ingratos a Deus. Não tem um pingo de gratidão naquilo que Deus fez. Sabe? Josué, ele entendeu isso. Josué, ele saiu dali, não é? E edificou um altar ao Senhor, em gratidão a Deus, não é? Então, querido, as vitórias vêm. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Deus já conquistou tudo para nós ali. Deus já fez tudo que deveria ser feito. Jesus já fez tudo. Mas às vezes nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Nosso tempo está acabando, o louvor sobe, que nós vamos orar, louvar ao Senhor aqui, já vamos orar. Irmãos, que essa lição fica para a sua vida. Talvez não seja uma palavra muito boa de ouvir. Talvez não seja uma palavra que você queria ouvir hoje. Talvez não seja a palavra que você vai lá, eu vou sair da minha casa, eu estou precisando, eu vou lá hoje para ouvir uma palavra que vai me fortalecer, que vai me edificar. Talvez não seja essa, mas o remédio às vezes é amargo. Às vezes o remédio é amargo, mas dá resultado. Então coloque em prática tudo isso aqui que você aprendeu nessa noite. Sabe? Não seja negligente ao Senhor. Não seja negligente. Mantenha-se sempre dependente das orientações de Deus. Mantenha sempre, buscando a orientação de como você deve agir. Não se desanime. Vai à luta. Mesmo que você obteve muitas derrotas, vai à luta. Vai em busca da vitória. Porque Deus te dá. Deus te entrega nas tuas mãos. A Bíblia diz assim: não esconda nada de Deus, irmãos. Abre o teu coração. Confesse tudo a Deus que você tem que confessar. O salmista, o Davi, ele diz assim: enquanto eu encobri os meus pecados, meus ossos derreteram. Eu costumo brincar, Deus estoporose nele, porque ele estava escondendo o pecado. Mas ele diz também: quando eu confessei, o Senhor se inclinou para mim. Quando eu confessei o meu pecado, o Senhor ouviu o meu clamor. É preciso nós entender isso. Fique de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos louvar a Deus e nós vamos estar orando pela sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos. Deixa Deus falar com você nessa noite. Enquanto os irmãos preparam ali. Deus vai ministrar no seu coração agora 1 minuto. Para que Deus ministre no seu coração agora. Para que Deus fale com você. Eu não sei o que Ele vai falar com você, mas você vai ouvir a voz dEle agora. Ele vai estar falando algo no teu coração. Senhor, e de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor.
Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, nós sabemos que Tu és o nosso Deus eterno. Por isso, meu Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesta noite, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que quer nos dar a vitória, Senhor. O Senhor tem prazer, ó Deus, em nos dar a vitória. O Senhor tem prazer, ó Deus, em nos conceder, ó Deus, aquilo que buscamos. Às vezes, Pai, nós fugimos do propósito. Às vezes nós fugimos, meu Deus, do princípio, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, ó Deus, nos perdoa, que o Senhor, ó Deus, nos dá a vitória, Senhor. Por isso, Pai, toma cada vida aqui nas Tuas mãos nessa noite. Ó Deus, aquilo que tem derrotado os Teus filhos, ó Deus, eu profetizo que a partir de agora eles devem, meu Deus, ser cheios da Tua graça. Eles devem, meu Deus, obter vitória sobre aquilo que tem derrotado o Teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, faça a obra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ministra no coração do Teu povo. Quebra agora toda a enfermidade, quebra agora toda a doença, quebra agora, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu repreendo todo o mal, repreendo a doença, repreendo a enfermidade, repreendo, meu Deus, ó Pai amado, aquilo que tem trago derrota no lar, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, faça a obra, Espírito Santo. Oh Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor estará dando vitória ao Teu povo nesta noite. Eu creio que o Senhor estará dando vitória ao Teu povo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, em todas as áreas, que eles tenham, meu Deus, vitórias, vitórias e mais vitórias, e não somente derrotas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O que aconteceu? Amém, irmãos? Amém? Coloque em prática essa palavra, irmãos. Eu confesso para você que eu tô só o pó. Aleluia, glória a Deus, né? A gente cansa, né? A gente fica o dia inteiro na igreja. Chega uma hora dessa, né? Quase o dia inteiro na igreja. Chega uma hora dessa, você tá arrebentado, né? Mas que Deus abençoe você, que você possa ter aprendido alguma coisa com essa palavra, e que essa palavra possa servir para te edificar, para te fortalecer, né? Que Deus te dê uma semana abençoada, e que domingo, quinta-feira, nós estaremos aqui, não é, novamente. Você que está agendado, né? Se você não vier, me avise antes, assim como eu faço todos os dias, né? Tem uns irmãos que nos visitam aí, que o Tiago falou para mim, me ligou, falou que vinha alguns irmãos. Quem são os irmãos? Deus abençoe vocês, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Uma honra para nós ter os irmãos aqui, né? Vocês são daqui? São daqui de Piuí? Não? Mudou para cá agora, mudou para cá até 1 ano e meio. Amém. Seja bem-vindo, a gente está aqui para abençoar a vida de vocês, tá? Volte quantas vezes Deus colocar no coração de vocês, será uma honra para nós recebermos aqui, tá? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Vamos orar então para terminar. Senhor, em nome de Jesus, leve em paz os teus filhos debaixo das mãos santas e poderosas do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós hoje para todos sempre. Todos digam a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus. Amanhã, reunião com os obreiros. Não se esqueça, com os líderes de célula às 19h30 em nome de Jesus.